Gente, liga, um grande abraço, uma ótima semana para todo mundo. Estamos começando mais um programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Um abraço você que está em casa, você que está no trabalho, onde quer que você esteja. Muito obrigado por tua audiência. E hoje nós vamos fazer um programa com uma entrevista exclusiva daqui a pouco aqui no programa Passando a Limpo. Então, fiquem ligados. Eu peço para que você compartilhe, porque se você compartilhar, seus amigos vão acompanhar o nosso programa Passando a Limpo. E curta também o programa Passando a Limpo em todas as redes sociais da equipe positiva, que é referência em jornalismo. Falando a verdade com Silvano Alves. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece na cidade e região. Silvano Alves tem credibilidade. Ouviu? Pode confiar. Silvano Alves você pode confiar. Ele é do bem e está ao seu lado. Gente, liga! Um abraço a todos vocês que estão acompanhando a equipe positiva. Se eu só falar rapidinho, ontem eu estava dando uma volta na cidade de Três Pontos e eu tenho que fazer justiça com relação a isso. Eu estou notando que a cidade está ficando mais limpa. Tanto a gente falar, aqui o pessoal está trabalhando nesse sentido. Eu rodei por diversos locais de Três Pontas, aí daqui a pouco você vai falar, mas meu bairro não está assim. Eu vi muito terrenos baldios na cidade, cheio de matos. Até porque o dono, ele não capina os terrenos aqui na cidade de Três Pontas. E a prefeitura tem feito esse trabalho, segundo informações que a gente obteve. Mas a cidade, no geral, já estão acabando tapando os buracos e a cidade está ficando mais limpa. Eu critiquei, a gente tem que ter um olhar clínico também, quando começa a melhorar, quando começa a cidade a ficar limpa. Então, está valendo, o trabalho está valendo, o esforço aí da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Três Pontas com esse trabalho que está sendo feito aqui na cidade de Três Pontas. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Pois é, nós estamos começando a segunda-feira, mais uma segunda-feira. Hoje nós estamos vivendo o dia 18 do mês de maio, ano de 2026. Sul de Minas com tempo nublado nessa manhã. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Como o tempo passa. Como o mês está correndo aí. A semana começa com previsão de chuva e temperaturas mais amenas na cidade e região. Nesta segunda-feira o sol aparece entre algumas nuvens, mas há possibilidade de chuva rápida durante o dia e também à noite. De acordo com a previsão, o volume esperado é de 7,9 milímetros, com 76% de probabilidade de chuva. As temperaturas seguem agradáveis, com mínima de 17 e a máxima não deve ultrapassar 25 graus. A semana começou com chuva, né? Ontem e hoje pela madrugada, uma chuva aí, então pode esperar aí o frio que vai vir muito forte durante aí esta semana, mais uma semana que nós estamos começando com as graças de Deus. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Vamos com as manchetes do programa Passando a Limpo, Tribuna do Povo. Daqui a pouco eu vou entrevistar o ex-vereador Paulinho Leiteiro. Ele vai explicar aqui por que partido pode pedir a vaga do vereador Coelho na Câmara Municipal. Casa pega fogo no bairro Aristides Vieira, aqui em Três Pontas. Polícia Militar lança novo policiamento em Campo Belo, cidade onde sargento foi morto na frente do filho. São estas as informações que vocês vão conferir agora, a partir de agora, aqui no nosso programa Passando a Limpo. Em casa, no carro, no trabalho, na cidade e região. Equipe Positiva, referência em jornalismo. Olha, gente, o programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo tem o patrocínio de Açofera,
estruturas metálicas com qualidade, confiança e rapidez. 99870-6949. Lume Imobiliária e Contabilidade na Avenida Oswaldo Cruz, 448, telefone 3265-1504. Kleber Gás e Conveniência. Seu gás acabou segunda-feira, minha amiga dona de casa. Na hora do almoço o gás acaba, hein? Preste atenção, hein? Ainda vai chegando a filharada, chega o marido, todo mundo para almoçar, o gás acabou. Ligue onde o gás chega com rapidez e tem aquela qualidade que você já conhece. Kleber Gás e Conveniência, 3265-2369 ou 99757-2369. Kleber Gás e Conveniência, aqui na cidade de Três Pontas. Vamos agora trazer as notícias policiais direto. Pois é, gente, olha, nós vamos trazer as notícias policiais para vocês aqui nessa manhã, lembrando que daqui a pouco nós vamos entrevistar o vereador Paulinho Leiteiro, ex-vereador Paulinho Leiteiro, ele que também já foi secretário aqui de administrações passadas. Daqui a pouco ele vai falar aqui porque partido ou propriamente ele pode pedir a vaga do vereador Coelho do Bar. Daqui a pouco aqui no programa. E eu quero deixar bem claro também que o mesmo espaço que a gente vai dar para o Paulinho estará reservado aí para o vereador Coelho. Uma casa, ela foi interditada após o incêndio registrado na tarde desta sexta-feira. Isso foi no bairro Aristides Vieira. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Varginha, a guarnição foi acionada para atendimento de ocorrência. Inicialmente havia informação de que a proprietária teria tirado fogo no imóvel. Quando os militares chegaram, constataram que o incêndio já havia sido debelado por vizinhos e por um caminhão-pipa aqui da Prefeitura Municipal. Imagens registradas por moradores mostram chamas intensas saindo pela janela de um dos quartos. Durante a avaliação preliminar da estrutura da edificação, os bombeiros identificaram diversas rachaduras, indicando possível comprometimento da construção. Diante disso, a Defesa Civil foi acionada e realizou uma análise técnica mais detalhada, ficando responsável pela interdição do imóvel. A proprietária da residência, que mora sozinha e é suspeita de ter provocado o incêndio, possui histórico de esquizofrenia. Em razão disso, o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, do município, foi acionado e informou já realizar acompanhamento da paciente, sendo adotadas providências para encaminhamento e atendimento hospitalar. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar também esteve no local nesta ocorrência. A cidade de Campo Belo conta agora com um grupo especial de policiamento em área de risco, o GEPAR. O lançamento foi realizado onde se concentrava o maior índice de criminalidade do município, o bairro São Benedito. Vamos acompanhar as informações com o repórter Denis Pereira, a voz da notícia. A Polícia Militar lançou neste sábado, em Campo Belo, o Grupo Especial de Policiamento em Área de Risco, o GEPAR. Iniciativa que visa fortalecer a segurança pública e ampliar a aproximação entre a corporação e a comunidade local. O evento, realizado no bairro São Benedito, contou com uma ação cívico-social durante toda a manhã, oferecendo diversos serviços gratuitos por meio de instituições como a Polícia Civil, Tiro de Guerra, Corpo de Bombeiros, a Prefeitura e entidades parceiras.
A população teve acesso a atendimentos sociais, orientações, atividades de cidadania, além de momentos de lazer e recreação, com brinquedos infláveis para as crianças. Também foram distribuídos água mineral, pipoca, algodão doce, 1000 picolés e 1000 achocolatados e outras atrações voltadas às famílias da comunidade. A expectativa em relação ao GEPAR é alta entre os moradores, que há meses reivindicam maior presença do Estado e reforço na segurança pública. Moradores do bairro São Benedito, que tinha o maior índice de criminalidade em Campo Belo, demonstraram esperança de que a atuação do grupo contribua para a redução da criminalidade e para a melhoria da qualidade de vida na comunidade. A presença constante da Polícia Militar e o foco em ações preventivas devem ajudar a inibir a atuação de criminosos, a restabelecer a sensação de segurança nas ruas. Durante a solenidade, a comandante da 6ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, em Lavras, a coronel Deise Ferrarese Moura, destacou que a segurança pública depende não apenas do Estado, mas também da participação ativa da população e da aproximação com as forças de segurança. Com a presença somente do Estado, com políticas públicas, mas se constrói também com a participação da comunidade, denunciando, se aproximando da Polícia Militar e demais órgãos, com oportunidades, dignidade e esperança. E é exatamente nesse contexto que o GEPAR, que é o Grupo Especializado em Policiamento em Áreas de Risco, foi criado em Campo Belo. O GEPAR, os militares que integram o GEPAR, eles representam proximidade, prevenção, mobilização social e principalmente uma presença permanente da Polícia Militar junto à comunidade. Mesmo antes desse lançamento oficial que ocorre nesta manhã, os militares designados para o serviço já estavam realizando diversas ações concretas junto aos moradores, com a participação efetiva da Prefeitura, CEMIG e tantos outros órgãos, a quem eu deixo um agradecimento especial. Revitalização de espaços, melhoria da iluminação pública, poda de árvores, transporte público e, principalmente, aproximação com famílias, crianças e as lideranças locais. Porque nosso objetivo não é apenas combater o crime. Nosso objetivo é devolver os espaços à comunidade, é devolver a sensação de segurança, a tranquilidade de poder transitar pelo bairro, é restaurar a sensação de segurança e fortalecer, principalmente, a confiança da população e da Polícia Militar. E é esse o espírito da nossa ACISO hoje. Eu gostaria de agradecer, a presença de todos que estão participando dos estandes, os diversos parceiros. Gostaria de agradecer a presença da Polícia Civil, do Tiro de Guerra, do Comave, do Bombeiro, do pessoal do SAMU, do pessoal da saúde do município, e agradecer a presença de toda a comunidade que está aqui participando, para conhecer o nosso trabalho da Polícia Militar e o trabalho de todos os nossos parceiros que têm buscado proporcionar uma melhoria da sensação de segurança nesse evento e na nossa cidade. Agradeço, para finalizar, de maneira muito especial a toda a comunidade Campo Belo e principalmente a comunidade aqui do bairro São Benedito, que tem confiado na Polícia Militar, que tem acreditado no nosso serviço. Desejo a todos uma excelente manhã e um excelente final de semana. Muito obrigada. A implantação do novo modelo de policiamento ocorre após meses de forte atuação das forças de segurança no combate à criminalidade em Campo Belo, intensificada após a morte do sargento da PM Rodrigo Silva Pereira, de 40 anos. O militar foi executado no dia 4 de março, quando chegava em casa no bairro Jardim Brasil Vilela, acompanhado do filho. Na ocasião, 2 homens em uma motocicleta efetuaram vários disparos contra o policial, que morreu no local. Após o crime, uma força-tarefa envolvendo a Polícia Militar, incluindo tropas especializadas como a Rotan de Belo Horizonte, a Polícia Civil e a Polícia Penal, desencadeou uma série de operações na cidade.
As ações resultaram na prisão de dezenas de suspeitos ligados a facções criminosas e em confrontos armados durante incursões em áreas consideradas redutos do tráfico. Nas primeiras respostas das forças de segurança, os 2 suspeitos envolvidos diretamente no assassinato foram localizados. Um deles foi preso e o outro morreu após reagir à abordagem policial. Ao longo das operações, vários esconderijos utilizados por criminosos foram descobertos, o que gerou novos confrontos. Segundo balanços das forças de segurança, pelo menos 7 suspeitos morreram em trocas de tiro com as equipes policiais. As investigações também avançaram com o cumprimento de dezenas de mandados de busca, apreensão e prisão. Somente nas primeiras fases das operações integradas, como a Operação Legado, mais de 31 pessoas foram presas ou apreendidas por envolvimentos com facções criminosas ou ligação direta com o homicídio do sargento. As ações ainda resultaram na apreensão de armamento pesado, incluindo pistolas com kit rajada, munições e até um fuzil. Grandes quantidades de drogas também foram encontradas, entre elas mais de 200 barras de entorpecentes escondidas em tambores enterrados em áreas de mata, além de dinheiro em espécie proveniente do tráfico de drogas. Reportagem de Denis Pereira. Pois é, aí a reportagem do Voz da Notícia aqui no programa Passando a Limpo. Pois, gente amiga, estou recebendo aqui o ex-vereador Paulinho Leiteiro, aqui no programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Aqui vocês sabem que o que é notícia a gente traz para os nossos amigos que acompanham a gente todas as manhãs. Paulinho, primeiramente é um prazer recebê-lo aqui na Equipe Positiva mais uma vez. Bom dia. Silvano, Dioninha, todos que nos ouvem aí pelo programa Passando a Limpo. É um prazer, né, estar aqui nesse canal de audiência Equipe Positiva e espero que a gente esclareça aqui essas dúvidas aí a respeito dessa notícia. E quero parabenizar vocês aqui pelo trabalho de vocês desenvolvido na cidade, levando informações às pessoas. Esse meio de comunicação tão importante. Pois bem, vamos lá ao assunto que todos estão esperando. Inclusive ontem a gente colocou chamada que o Paulinho estaria aqui, de que o partido poderia pedir a cassação do vereador Coelho do Barco. O Coelho que é vereador pelo PSD. E o Paulinho também é vereador pelo PSD. Paulinho, por que o partido pode, ou poderia, ou pode pedir a cassação do vereador Coelho do Barco? Com base em quê? Olha, Silvano, não é o partido. Qualquer partido que esteja devidamente legalizado perante o eleitoral, ele pode, em qualquer circunstância, pedir, presenciou um fato que vai em desacordo com as normas eleitorais, ele pode pedir. O vereador, eu sou suplente de vereador do PSD. E então eu sou suplente hoje do Antônio Lázaro, eu sou suplente do Miller e sou suplente do vereador Coelho, Zé Prado. Então, no caso, você é o primeiro suplente, evidentemente. Isso, eu sou o primeiro suplente. Então houve um fato, né, no podcast número 74, do dia 2 de março, onde o vereador Coelho foi entrevistado e ele diz ali que várias pessoas o ajudaram na campanha eleitoral financeiramente, tá claro, né? E quando a palavra é dita, não tem jeito mais de retornar. Eu até disse pro Coelho, conversei com ele um dia, que eu não entraria, mas tinha pessoas, e qualquer pessoa pode entrar, que esteja devidamente com a sua certidão eleitoral em dia, e como qualquer partido. Então, a partir desse momento, onde ele diz que ele foi contra as normas, contra a lei eleitoral, é passível de um processo de cassação, é passível de uma denúncia ao Ministério Público, uma denúncia junto à Câmara Municipal para que possa investigar os fatos. Se vai concluir com êxito ou não, não sei, mas que tem a grande possibilidade. Eu disse para ele que acho que foi grave o que ele disse, muito grave, onde ele demonstra ali claramente que ele usou um caixa 2
ele diz nome de pessoas que o ajudaram, que se você for no eleitoral é público, qualquer pessoa pode consultar. O nome dessas pessoas que o ajudaram não consta nas pessoas que fizeram doação de campanha para ele. E quais as provas que teria para uma cassação? Não, eu acho que essa entrevista, esse relato que está no podcast, que pode ser transcrito numa ata, no cartório, a gente pode fazer uma ata, o próprio pronunciamento que foi feito lá na entrevista, nesse podcast, são provas, a meu ver, bastante contundentes para que possa acontecer um processo. Você disse que você propriamente não pediria, mas alguém pode pedir. E quem que seria esse alguém, Paulinho? Não, eu depois que eu desse dia, desse podcast, várias pessoas me ligaram. Você ouviu a entrevista do vereador Coelho? Até eu acompanhei nesse dia uma boa parte da entrevista. Aí depois a gente entrando novamente na entrevista, ouvindo, a gente percebe que foi muito forte as coisas que o vereador Coelho disse lá, que eu acho que é igual a gente, repito aqui, né? A palavra depois dita não tem como voltar. Então se eu posso entrar, qualquer cidadão, acabei de dizer, que esteja em dia com a sua questão eleitoral, qualquer partido político pode entrar. Então, é uma gama de pessoas que pode questionar isso. Eu realmente disse para o vereador Coelho, no momento que nós conversamos, que eu não entraria, mas que era grave, que se alguém entrasse, eu acho que ele teria problemas. O que o Coelho falou, você que é um contador, você que conhece, você acha que foram coisas graves? Olha, eu vou falar assim, que é uma coisa que todo mundo entende, que se eu presto conta para a Justiça Eleitoral que eu recebi recursos para fazer a minha campanha de A, B, C, declarei na campanha eleitoral, então fechou isso, e depois aparece, além dos 3, outras, F, G, H, Y, Z, muitas outras pessoas ajudaram, que não consta na sua campanha, é o típico que a gente fala caixa 2 de campanha eleitoral, que é proibido na legislação. Então isso vai em detrimento e prejudica os demais que concorreram. Paulinho, você é um cara entendido, a gente sabe disso. O que o TSE fala com relação a isso? Caixa 2 tem que ser punido. Taxativo nessa questão. Tá disposto na legislação eleitoral que aquele que está participando da campanha, ele presta conta dos recursos que ele recebeu de pessoas, tem até o limite dentro da lei que cada pessoa pode contribuir, o próprio candidato, e também aqueles que a gente vem de recurso partidário. É o que a legislação permite. O que é proibido é que eu tenho outros recursos que eu não declaro, e depois eu falo. Aí fica difícil você desdizer essa questão. Com relação a isso, já tem algo tramitando ou não? Que eu saiba, não. Até hoje que tem alguma coisa de fato, alguma denúncia contra o vereador, para que ele possa ter, lógico, um processo do contraditório, defesa, eu ainda nada. Eu disse, como repito, que até na ocasião eu poderia até não entrar. Eu disse para ele que eu não entraria, mas posso. Se eu quiser, é um direito de a gente discutir isso aí, ele vai ter o prazo de defesa. A justiça que vai definir, a justiça eleitoral. Mas que fique bem claro que, no meu entendimento, e tá lá, para quem quiser ouvir, né, tá disponível nas redes até hoje. Então pode, no dia 2 de março, podcast 74, Pós-Café, ouvir a entrevista lá nos minutos 45, que vai perceber certinho essa questão de caixa 2 explícito, da forma que o vereador disse. Uma vez entrando, como é que funciona a tramitação disso? Eu sei que as coisas com a Justiça Eleitoral, elas são mais rápidas. Como é que funciona? Então, eu acredito, havendo uma denúncia, a Justiça Eleitoral, que tem o juiz eleitoral, vai fazer uma análise e vai dar prosseguimento, vai analisar se é ou pelo deferimento ou indeferimento. O juiz eleitoral nosso aqui que vai decidir. Você vai entrar?
Não, eu ainda, como disse para o vereador, eu não tenho essa intenção de entrar. Eu, vereador suplente do PSD, não tenho intenção de entrar até nesse momento. Posso mudar? Posso. É um direito que eu tenho? É. O que mais que você tem para falar sobre esse assunto, Paulinho? Não, eu acho que a gente, enquanto vereador, a gente tem que tomar muito cuidado sempre nas nossas palavras. Então, acho que lá na Câmara Municipal eu tenho percebido, acompanho algumas reuniões, acho que por diversas vezes já percebi ali falas que poderiam levar à questão de decoro parlamentar. Então, que sirva isso de uma precaução para os vereadores, para as pessoas que ocupam os cargos públicos, não só, mas a pessoa no dia a dia, a gente tem que ter cuidado nas nossas palavras. Até São Tiago, lá na Bíblia, fala que a língua é um pequeno membro, mas que é violento e pode destruir uma vida. Então tem que ser feito como um freio na boca do cavalo. Então a pessoa tem que ter uma maturidade bastante firme para saber o que realmente diz e ter as consequências a partir disso. Paulinho, então, com relação a isso, vou perguntar mais uma vez. Você entra com essa ação ou não? Hoje eu saio daqui com a intenção de não entrar. Mas, repito, posso mudar? Posso. Vou ganhar partida, essa questão de vaga? Não sei. Mas eu não tenho intenção, até esse momento, de entrar contra o vereador Geraldo. Tenho amizade com ele. É uma pessoa que eu até respeito muito. Já tivemos 3 mandatos juntos, e 2 mandatos juntos. E uma pessoa que às vezes extrapola, mas que eu tenho um apreço. E espero que às vezes ele possa ser mais contundente nas suas palavras, na forma que seja oposição, cada vez possa ser, mas que a gente tenha essa questão essa preocupação nas nossas palavras, nos nossos dizeres, isso é muito importante. Eu vou conversar com o Paulinho agora com relação à Câmara de Vereadores de Três Pontas. Como é que você está vendo essa legislatura? Porque há tempos atrás você foi muito crítico. Eu ainda me lembro de uma Câmara que você participava, que você disse que era a pior Câmara de todos os tempos. Como é que você está vendo essa Câmara hoje, Paulinho? Você que a gente sabe que é um cara que estuda as pautas, as matérias, tem conhecimento da causa, é um dos vereadores que eu cito aqui, ao lado do Eric, de muito conhecimento, na Câmara Municipal de Três Pontas. O que você está achando dessa atual legislatura? Olha, eu não acompanho todas as reuniões, mas sempre que posso vou em algumas e às vezes acompanho pelas redes também, sociais. Sinceramente, eu tenho dito que a primeira vez que eu fui eleito foi em 2001 e participei de 5, fui eleito 5 vezes, 5 mandatos, 20 anos, e parece que a situação cada dia vem piorando cada vez mais, sabe? E não é diferente agora. Eu disse que eu estava na última que eu participei, eu disse que eu estava na pior, e acho que essa agora atual está pior ainda. Eu não vejo uma discussão de projeto de leis que realmente leve ao conhecimento para as pessoas o que realmente está acontecendo. O que eu tenho mais ouvido lá na Câmara Municipal é que lá existem as comissões, e de fato existem as comissões permanentes da Câmara Municipal, Comissão de Justiça e Redação, Orçamento. Nós já discutimos. Se a gente começar a questionar alguns vereadores, igual eu já fiz depois dos projetos, tem alguns eles não estão sabendo o que votaram, mas votaram. Então, eu acho que o conhecimento não ocupa espaço, a gente tem que estar atento a essas coisas, em todos os sentidos, né? Não existe projeto na Câmara Municipal que seja de menor ou maior significância, não tem isso. Todos os projetos que passam por ali tem um reflexo na comunidade. Então essa atenção, esse carinho, esse zelo por aquilo que a gente está fazendo ali como vereador tem que ser extremamente grande e uma dedicação bastante profunda naqueles projetos de lei. Porque depois eu já vi lá, já tem uns 4 ou 5 projetos que voltaram para ser corrigidos, redação e a forma, erraram. Então, acho que isso a gente tem que ter essa preocupação muito grande. Temos lá na Câmara assessores jurídicos muito bons, a gente tem que explorar. Porque às vezes a pessoa está lá
a gente tem que usufruir dele, de todos os conhecimentos que ali eles têm, para que a gente possa ir para o plenário bem ciente daquilo que a gente está votando. Nós estamos falando da política doméstica, ou seja, da legislação doméstica, mas esse ano é um ano que nós vamos ter eleições gerais. E muita gente fala, eu vou votar em qualquer um, eu vou protestar. Esse voto de protesto é muito caro. Um dia eu fiz as contas aqui em 3 pontas, é quase R$500 mil nessa brincadeira de você protestar, se a pessoa vai votar, né, Paulinho? Não, eu acho que a pessoa com consciência política, e ainda mais essa questão política tão desgastada, a imagem dos políticos está muito desgastada e tem N motivo para isso, né? Porque a gente vê aí até uns descasos a nível, não só a nível de União, Estado, mas também a nível de município. A gente vê muita coisa que não deveria acontecer. E eu acho que essa conscientização política de realmente conhecer o candidato, saber quais são as propostas, é o que vai mudar. Por mais que a gente fique de lado da política, mas é o que tudo passa por ali. Então essa conscientização política, né, eu acho que existem muitos trabalhos tentando resgatar isso, mas é isso que vai mudar, essa questão de uma política cada vez mais séria no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Eu cobro aqui muito dos vereadores projetos, até aliás pedi a relação de projetos feitos na Câmara, não tive a oportunidade de ler, eu vou ler depois. Quem fez projetos na Câmara, mas eles dizem que é difícil fazer projetos porque vão onerar o município, quer dizer, o município vai ter que entrar com dinheiro. É difícil mesmo, Paulinho, fazer projetos? Sem dúvida. A elaboração de projetos de lei pelo legislativo realmente tem uns entraves dentro da própria legislação. E até é curioso aqui, porque eu vejo em pronunciamentos vereadores querendo executar e às vezes o executivo querendo legislar. Manda um projeto de lei para a Câmara e pede lá para os vereadores, não altera nada não, tem que ser assim. A prerrogativa do vereador ela é muito maior na elaboração de emendas substitutivas, emendas aditivas, supressivas. Aí o trabalho do vereador, ele às vezes não tem autonomia para ser o propositor de um projeto de lei, mas ele tem autonomia para alterar um projeto de lei. Tem despesas com o projeto. Qual projeto de lei que não traz uma despesa para o executivo? Ainda que seja o nome de rua. Se for para seguir os termos, tem que fazer uma placa. Uma placa custa dinheiro, então gera despesa. E quem paga é o executivo. Então isso, projeto de refis, de escalonamento de dívidas do município, o vereador tem autonomia para fazer. Então isso gera sim uma alteração orçamentária, mas que não é fácil para o vereador elaborar um projeto de lei, área de educação, de saúde, que realmente tem uma despesa maior, um financeiro que tem que ser disponibilizado. É difícil para o vereador agir nessas questões. Mas, como diz, em emendas, o vereador tem muita chance de alterar. Você já foi presidente da Câmara Municipal de Três Pontas. Hoje tem um membro do seu partido lá, que é o Miller Bueno. Como é que você está vendo a condução dos trabalhos do Miller à frente aí do Legislativo Três Pontano? Olha, eu vejo o Miller uma pessoa muito bem intencionada, um cara que é preparado para isso. Mas às vezes eu aprendi muito lá com o assessor nosso lá. Eu acho que o presidente da Câmara, dá uma opinião aqui, eu acho que eu já cheguei a falar isso para ele, é aquele que conduz, é aquele que vai dirigir os trabalhos da Câmara. E eu acho que ele opina em quase todos os projetos. E pelo fato dele ser o presidente da Câmara, isso traz um peso muito forte para o colegiado. Então eu acho que nesse sentido, fica aqui, se quiser entender como uma crítica construtiva, nada de querer criticar, mas eu acho que se o Miller fizesse a condução da reunião
porque ele defende muitos projetos. Ele defende. O peso do presidente nessa questão é muito grande. Aí eu acho que às vezes cria algumas confusões ali no parlamento, algumas discussões, pode que às vezes seja em função disso. Mas é um cara do bem, um cara que quer fazer da melhor maneira possível, estão tentando, e é assim, primeiro mandato, às vezes a gente vai com uma ânsia tão grande de resolver as coisas, e realmente as coisas não se resolvem assim da noite pro dia, e demanda estudo, tempo, mudança de postura. Isso depende de conversa com o executivo, legislativo. Isso é política. Você, presidente da Câmara, ir lá conversar com o prefeito a respeito de um projeto, vamos construir dessa forma, que isso, aí sim. Mas às vezes, da forma que está, chega lá, o prefeito fulano me disse isso, esses dias, parece que um questiona que o cemitério, não, já limpou o cemitério, não limpou, então, são coisas muito, muito pequenas. Você não acha, Paulinho, que falta, por exemplo, um líder do governo que teria que falar isso, né? Porque isso aí seria a missão do líder do governo. Eu nem sei se tem um líder, ou se todos lá, com exceção dos 2 ou 3 lá que tem uma linha mais de oposição, se todos querem tomar essa posição de líder, aí o prefeito fala, se eu coloco um, outro vai ficar chateado. Então talvez seja isso, né? E acaba não tendo ninguém, e quando não tem ninguém numa liderança firme, de levar realmente o que o prefeito está pensando naquele projeto, às vezes cria uma confusão nesse aspecto, e fica cada um... Mas existem as reuniões ali, onde a gente consegue aglutinar as comissões de estudo, né, que a gente chama de comissões permanentes, que é um espaço muito bom para que os vereadores possam discutir ali e levar o projeto formatado da melhor maneira possível, que afete a comunidade cada vez mais de modo positivo e não de modo negativo. Paulinho, ano passado nós tivemos várias polêmicas na Câmara. Uma delas foi a questão do portão. Você deve ter acompanhado, porque a imprensa divulgou isso, principalmente nós aqui, qualquer polêmica, até porque a gente cobre todas as reuniões da Câmara Municipal, você sabe bem disso, e tivemos algumas polêmicas. Fala-me dias, ano passado, que aconteceu. Como é que você vê tudo isso por parte do Legislativo Três Pontas? E é bom lembrar que isso sai daqui de Três Pontas e vai para o mundo, né? Sem dúvida. Eu vejo assim, a Câmara Municipal tem aquele espaço lá, a Prefeitura tem um espaço ali, que vamos dizer que tem um estacionamento público, aí de repente fecha. Eu já vi muitas pessoas usar aquele espaço da Câmara Municipal como atender ali, às vezes a pessoa vai num banco, coisas de minutos. Se a pessoa estacionar é uma coisa, parar é outra. Então assim, aquilo lá era usado para muitas e muitas pessoas. Mas é uma decisão do presidente, eu acho que de segurança. Graças a Deus eu nunca vi nada na Câmara Municipal nesses anos até antes, né? Graças a Deus, as maiores polêmicas foram coisas da Câmara, né? De cassação, de prefeito, de vereador, mas assim, de alguma coisa de segurança mesmo, de estar fechado, eu nunca vi. Mas a decisão aí cabe ao presidente, e cada um assume são os ossos do ofício, né? Presidente, tem autonomia para fazer isso, fez, e aí tem as consequências, os ônus e os bônus de cada ação. O prefeito Luizinho hoje ele tem a maioria na Câmara. Como é que você vê o trabalho da oposição de Três Pontas? Então, eu vejo assim, a oposição, em questão de argumento, né? Eu sou amigo do Geraldo Coelho, do vereador Robertinho, e às vezes falta uma questão de argumento nas questões de oposição, né? Eu discuti uma vez projeto que o prefeito mandou lá, a criação daqueles cargos, lá o ano passado. Aí eu ouvi dizer que o projeto não tinha impacto orçamentário. Claro que tinha. Claro, é só pegar e ler. Então, se tem... eu vi o prefeito dizendo que 2 cargos têm obrigação de ser criada. Bom, obrigação ou não, pelo SUS, que criou uma nova demanda, se tem alteração no orçamento, há impacto orçamentário. Ele pode ser negativo ou positivo, mas que há o impacto lá.
E lá, então, você pega lá a criação de cargos, aí a pessoa vai defender e às vezes não está claro o que está defendendo. Eu acho que a pessoa, quando faz um trabalho de oposição, além dos dia a dia aí, que são questões administrativas, limpeza de rua, limpeza de cemitério, tapa-buraco, cuidar da cidade, ter zelo, isso é o dia a dia. E a cobrança da oposição é muito em cima disso. E eu penso de projeto de lei. Tem um projeto de lei lá agora, para ser discutido, alterando a lei orgânica do nosso município. É importante. Por quê? Alterando para quê? Alterando vários dispositivos na lei orgânica, eu nem me recordo agora, mas está lá para ser discutido. E no meu entendimento, esse projeto vai alterar a lei orgânica para posterior alteração no Estatuto do Servidor Público. Então, não sei se vocês já chegaram nessa visão, que eu posso estar errado, mas eu acho que isso é uma preparação para alterar o Estatuto do Servidor Público, para não ficar confrontante entre a lei orgânica e depois o Estatuto. Isso é algo que tem que ter um amplo debate, né, Paulinho? Eu já vi, nós já tivemos grandes vereadores, não vou aqui citar nomes, mas eu já vi grandes debates ali na Câmara Municipal. Eu acho que precisa ter um debate ferrenho, de entendimentos, né? Sem dúvida, eu acho que o conhecimento, o estudo, por isso que as coisas no executivo tem que ser moroso, tem que ser mais lento mesmo, para que as pessoas tenham um prazo para que possa desbruçar, ruminar aquilo ali em profundidade, para saber o que vai chegar. Porque às vezes até o executivo tem dúvida na elaboração de um projeto de lei, tem mesmo. É muito amplo, é muito complexo isso. Então, o reflexo depois que a gente aprova um projeto de lei, que lei, muitas vezes, e não é aquela questão rígida, às vezes a gente tem que alterar. Opa, erramos nisso aqui. Isso é passivo de qualquer ser humano. Mas às vezes sempre acontecer essas questões, aí eu acho que já leva uma preocupação. Mas que o estudo tem que ser, o debate, como você disse. E é bom quando tem umas pessoas que realmente sabem debater, têm conhecimento, tem argumento, né, para tentar convencer o outro ou não. Isso é o parlamento, isso é bonito de ver. Né? Eu respeito todas as opiniões, tem que ouvir a todos e depois a gente tentar chegar em consenso, não. Consenso que eu vi aqui na Câmara Municipal, em eleições, por exemplo, foi comigo, com o Mário Fernandes e com o Luizinho. Foram 15 que votaram. Mas fora disso, sempre há umas discussões, sempre há esse equilíbrio de voto, né? Por isso que é colegiado. Colegiado é bonito por isso, porque você não tem que ter todo mundo votando nem contra nem a favor, você tem que ter a maioria. Se a maioria definiu, a gente tem que acatar e que ali é a representação da comunidade, da população e que seja feita a decisão da maioria. Paulinho, você acha o número de vereadores de Três Pontas 11, né? O número ideal, porque antes era 15. Foi feito um projeto para mudança. E com relação ao salário, você acha que o salário está bom, tem que ser maior, tem que ser menor? O que você pensa? Primeiro que éramos 15, eu participei como 15 vereadores, eu fiz a emenda para diminuir para 11. Eu acho que tendo uma qualidade boa ainda é suficiente para a gente ter conhecimento das demandas da comunidade, da população e levar isso para o executivo para que seja transformado em leis que venham de acordo com e de encontro com o que a comunidade precisa. Essa questão de subsídio de vereador, eu lembro que a primeira vez que nós estivemos na Câmara, que eu entrei na Câmara Municipal, a Câmara anterior fixou o subsídio vereador lá embaixo. Coisa de, na época, 2 salários. Recebiam antes quase 10. Depois passou para 2. Aí depois houve uma mudança. Eu acredito que, eu não quero mensurar, eu acho que o subsídio vereador de Três Pontas está muito bom. Eu votei esse subsídio para essa legislatura agora. Não houve reajuste no legislativo. Houve um reajuste pequeno no executivo, que foram os secretários, prefeito e vice, mas no legislativo nós optamos para não aumentar, que permaneceu como estava, e eu acho que é razoável. O que a gente tem que analisar aí é se o vereador que está lá está fazendo jus.
Aí, se está produzindo, se está tendo conhecimento, porque tem vereador que merece mais que isso, e tem vereador que não merece nenhum salário. Aí, mas quem sou eu pra mim tem pessoas assim. Aí, eu falo de modo geral, não só na nossa cidade, no nosso município. Tem vereadores que mereciam muito mais. Tem vereadores que nenhum salário merece. Isso, não, repito, estou te falando a nível de país, que a gente ouve aí certas situações, mas aquele que realmente debruça ali, faz jus, estuda, corre atrás, eu acho que tá muito bom. E eu acho que a gente tem que cobrar qualidade, é o trabalho do vereador. E quando eu falo trabalho de vereador, não é só na elaboração de projeto, é na discussão dos projetos de lei. Que ali você faz com que a comunidade possa entender o projeto, o que está acontecendo, se aquilo realmente vai ser benéfico ou não para a comunidade. Recentemente, no ano passado, né, nós tivemos, eu não sei se ano passado, esse ano, muita coisa, teve uma adequação com relação às diárias, uma mexida lá, para diminuir o número de viagens dos legisladores. O que você pensa disso? Olha, eu vejo o seguinte, essa questão de autorização de diários é uma prerrogativa do presidente da Câmara. Portanto, eu penso que se o presidente, e é uma função, se ele observa ali que o vereador está viajando e está tendo retorno a respeito daquelas viagens, autoriza. Está sendo bom para o município. Se não, ele tem a prerrogativa. Você viajou semana passada, foi para tal lugar, então tem um relatório dos êxitos obtidos que tem que ser feito pelo vereador. Eu acho que ali a gente analisa, é um ato não é nem da mesa, é do presidente mesmo, que ele que autoriza ali, tem as pessoas responsáveis, controle interno, que passa por tudo isso dentro da Câmara Municipal. Essa questão vai viajar 9 vezes, 10 vezes, 11 vezes, não pode viajar quem viajou. Então, de repente, há necessidade de uma viagem hoje e uma viagem daqui 2 dias, talvez, não sei. Então, acho que você colocar uma norma dessa é um prejudicial para o próprio exercício do vereador. Eu acho que a questão lá é o presidente estar atento ao retorno que essas viagens estão dando para o município. Paulinho, deixa eu puxar mais um assunto para a gente fechar. Nós estamos no ano eleitoral, nós estamos vendo aí o Brasil dividido, a situação complicada, eu não sei em quem a gente vai acreditar nessas eleições. Nós teremos as eleições gerais. Como é que você está vendo tudo isso? Aqui em Minas Gerais, a gente vê hoje a liderança do Cleitinho Azevedo como candidato ao governo, em segundo aparecendo aí o Calil, o ex-presidente do Senado, o Pacheco, ainda não se definiu, acho que nem vai sair candidato ao governo. Lá em cima nós estamos vendo o Lula candidato, que é forte, sempre foi forte candidato. Tem aí o Flávio Bolsonaro agora com essas denúncias. Como é que você está vendo tudo isso? Você que é um cara entendido da política. Assim, primeiro eu acho que tá difícil da gente conseguir separar das pessoas que estão pleiteando esses cargos aí, que não estejam envolvidos nesses escândalos aí de INSS, Banco Master e tantos outros, Lava Jato. Então acho que se a gente conseguir alguma pessoa de fato que não esteja envolvido, que tem uma proposta, né? Porque é muito difícil pessoa que está como legislativo pleitear um cargo no executivo. Essa fala é muito diferente, né? Então a gente no legislativo é muito discurso de cobrança, de fiscalização, mas do executivo você tem muito parâmetro, você tem muita legislação que até aqui você pode, daqui para lá não pode. Mas eu acho que o que mais vai definir isso aí, se a gente conseguir pessoas que não estejam envolvidas nesses escândalos aí, eu acho que isso aí vai dar uma reviravolta aí nessa reta final dessa política desse ano aí, eu acredito, espero. Você acha que, por exemplo, hoje tem outros candidatos, mas ali o Zema e o Caiado, você acha que eles podem subir nessa, ou até terem chances de chegar ao segundo turno? Eu tenho que acreditar que sim, porque o Zema mesmo, na eleição, a primeira vez que ele foi governador, que ninguém acreditava. Então houve uma mudança, é uma pessoa que, dessa questão de gestão pública, fez um trabalho bom. A gente sabe que
muitos segmentos não concordam com, mas é o que é possível ser feito, questão de gestão, de responsabilidade fiscal. Então eu acho que são pessoas que têm sim muito a contribuir aí pro nosso estado, pro nosso país. Eu acho que se não tiver envolvido e já passou pelo governo, já passou pelo legislativo, então se as pessoas que estiverem pleiteando não estiverem envolvidas em tantos escândalos, eu acho que é um passo muito grande para a gente começar a pensar nesses nomes. Paulinho, a gente sabe, quem lê, quem estuda, sabe que no Brasil não tem nem direita e nem esquerda. Mas você se julga nessa aula aí de direita ou de esquerda? Porque o pessoal tem que entender o que é direita e o que é esquerda. E o pessoal, na realidade, eles não assimilam bem o que é direita e esquerda. Não, eu vejo o seguinte, tem uma frase que é muito boa, né? Não sou direito nem esquerdo, muito pelo contrário. É o que então? Mas eu penso assim, eu tenho uma linha, visão dessa questão daquele que produz as riquezas, daquele que pode oportunizar as pessoas uma condição de vida, trabalho com dignidade. Eu acho que isso é o melhor trabalho social que existe. E eu consigo enxergar isso nessa visão mais... Esse seria a direita. Mais da direita, né? Que é aquele que quer produzir, que quer que a pessoa cresça, que a pessoa venha a ter um trabalho digno, que possa construir uma família, ser capaz de sustentar. Isso é a visão que eu tenho, que eu penso, né? Então eu acho que isso é uma linha mais de direita, mas tem muita coisa ruim na direita, tem muitas coisas boas na direita, tem coisas muito ruins na esquerda e tem coisas boas na esquerda. Então acho que a gente tem que tentar acabar com essa polarização, com essa direita e tentar buscar aí um meio termo aí pra gente ver se a gente coloca o nosso país num caminho melhor aí, que possa realmente dar uma qualidade de vida maior para todas as pessoas, principalmente para aqueles menos favorecidos. Você vê um futuro promissor para o Brasil à frente com esse quadro que está aí? Olha, tem uma música do Milton Nascimento que termina que a esperança que a gente carrega é um sorvete em pleno sol. É difícil, mas a esperança que a gente tem de mudança, de melhora, eu acho que faz parte do ser humano, né? A gente tem que acreditar que vai melhorar. A própria música, eu quero um país melhor, eu quero ver, né, as crianças e o povo no poder, né? Eu acho que isso tem que estar em cada um de nós, esperar que as coisas vão melhorar, acreditar, ter muita fé em Deus, que pode melhorar. E o nosso país é um país muito rico, um país que poderia oferecer oportunidade para todos, e às vezes nós estamos deixando essa oportunidade chegar nas mãos de pequenos, um grupo muito pequeno, e pessoas sofrendo, pessoas que realmente, e às vezes essa política de assistencialismo, eu acho que a gente tem que ajudar, mas eu acho que essa questão de oportunizar as pessoas um crescimento, um desenvolvimento dentro da sociedade, é isso que é importante. Paulinho, agora para fechar mesmo, eu não posso deixar de te perguntar, para ficar completa aqui a nossa entrevista. Que avaliação que você faz do governo do Luizinho? Aliás, foi seu companheiro de Câmara Municipal. Quantos mandatos? Acho que 5 mandatos. Que avaliação que você faz agora do Luiz Carlos Silva lá no Executivo, que é uma coisa completamente diferente da Câmara Municipal? Você já até falou aqui há pouco. Eu tive a oportunidade nesses 20 anos de assumir a Secretaria de Educação por 4 anos, que é Executivo, de assumir a Secretaria de Indústria e Comércio, onde nós tivemos a oportunidade de trazer empresas que estão gerando emprego aqui no nosso município hoje, na faixa aí de milhares de empregos, né? Tecnotextil, Estrela, CP Agrícola, Tega, dentre outras, né? Desenvolver empresas que estavam no nosso município, acho que é muito importante. Agora, questão do Luizinho, um cara do bem, um cara que... Mas só que é diferente. Gestão, você tem que ter uma equipe boa, você tem que ter conhecimento amplo, e o Luizinho pegou umas questões aí que deveria, acredito que ele sabia, que nós conversamos isso até antes das eleições,
que realmente pesa para ele, né? E essa questão de transição, ela se faz necessária para aquele que está fora do governo ter conhecimento das coisas. O Luizinho era vice, então tinha que ter conhecimento. Mas, por exemplo, dos empréstimos que foram adquiridos, eu votei, fui vereador. Votei lá para construir a estrada de Foguetinho, por exemplo. 3 anos e 6 meses de carência. Começou a pagar agora. E quanto que é o valor, Paulinho, desse empréstimo? Você lembra? O empréstimo acho que é na faixa de 6 milhões e pouco, mas eu não lembro o valor da parcela. Para pagar a partir de agora. A partir de agora. Então, ele herdou isso aí. Não foi dinheiro de emendas. Teve emenda lá, mas o valor relativo à emenda, um valor bem pequeno em relação à questão da obra, por exemplo, e que esse reflexo começou. Na época da pandemia, nós recebemos 6 milhões de reais. Teve aquela tragédia da Vale, de Brumadinho, o município recebeu milhões de reais. Acabou. Então, na época do Marcelo, ele teve, vamos dizer assim, igual um ditado, né? A época das vacas mais gordas. E a gente sabia que o Luizinho, antes, falei que seria um mandato muito, muito arrojado em questão financeira. E estamos vivenciando isso aí, e se não for muito dedicado, muito atento, pode trazer problemas maiores aí para o nosso município, questão de pagamento, fornecedor, servidores, tem que ser bem ajustado aí, porque senão, infelizmente, não acontece. A culpa é só do gestor? Não. Tem culpa? Sim, pode ter. Mas tem muitas coisas que são impostas, né? A União cria, aí realmente às vezes não tem a fonte de renda para que os municípios possam arcar com aqueles compromissos. Eu me lembro que a gente cobre a Câmara, quando vocês votavam algo lá para o município e que era para mandatos futuros. Eu falava, gente, isso aí vai cair no colo de alguém. Só que eu não esperava cair tão rápido, Paulinho. Não, por exemplo, eu fui vereador na época do Paulo Luiz Rabelo. Teve um projeto de lei que foi um escalonamento da dívida junto com o INSS. Era um valor absurdo. Foi um trabalho que o prefeito da época conseguiu realizar ali? Foi. Era importante para que o município tivesse as certidões necessárias, mas foi dividido em 420 vezes. Estão pagando. Essa questão aí desse recurso que foi adquirido junto à Caixa Federal, o governo federal, para construir a estrada, pesa. A questão do IPREV, eu não lembro, acho que é coisa de 600, 700 mil. Dinheiro. A questão do IPREV agora, não tem mais doido do mundo. Houve um ajuste na lei para enganar nós mesmos. O que aconteceu? Nós tivemos em mandatos que eu estava presente como vereador, que o índice do gasto pessoal do município chegou a 51,33, que é o limite prudencial, que a gente já é questionado pelo tribunal. Hoje está 48, mas a situação financeira está pior. Por quê? Fizeram uma legislação que o recurso que passa para o IPREV não entra no gasto pessoal. Aí você olha lá, o gasto pessoal 48, 49 está tranquilo, mas o financeiro não vai aguentar. Mas foi dado aumento para categoria, para algumas categorias. E esse aumento está refletindo hoje? Não, eu vejo que esse reajuste, esse aumento, que a revisão anual do servidor, tem que haver. Isso tem que haver. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é o que a gente pode fazer, por exemplo, para que o município possa arrecadar mais emendas. Ajuda muito, mas sempre tem a contrapartida que vai no caixa do município. Eu ouço aí, negócio de gasto com carnaval, é recurso vinculado, agora não vai fazer carnaval, mas se o recurso é vinculado, por que não faz? Se o recurso é vinculado, tem que ser feito. Não, mas basta ser muito mais do que aquele recurso vinculado. Aí pesa no caixa do município. E outra coisa, a gente pode fazer festa, a situação tá boa, tá razoável. A ideia é administrar o município, guardando as proporções, é administrar a nossa casa. Eu vou fazer uma festa aniversário pro meu filho, se eu não tenho recurso, eu não vou fazer. Eu vou fazer uma festa menor. E assim, então, a gente tem que tomar cuidado, porque é tudo valores muito grandes.
Então a folha do nosso município girando aí quase 12 milhões de reais. Se o prefeito, se o município atrasa uma folha, ele não consegue correr atrás de... Igual a conta da gente, né? Se você deixar uma conta de 5 mil, aí depois já vai para 10 e aí se complica, né? É isso, mas em questão eu espero, torço que o Luizinho tenha um excelente mandato, né? Igual ele pediu, rezo por ele, que pediu para rezar aí esse dia, eu acho que a gente tem que pedir muito, colocar muito nas mãos de Deus aí, de tudo, e que Deus possa abençoar essa administração dele, que ele se saia bem, torço muito, espero às vezes até poder contribuir aí, de ideias, alguma coisa, converso com ele quase sempre aí, e torço muito por ele, acho um rapaz do bem, mas tem que estar precavido, né? Tem que estar atento. Você acha que as decisões tomadas recentes, inclusive você que acompanha tudo aí, você acha que essas decisões dele estão corretas? Essas decisões de cortar recursos, passar um secretário que tenha que... Sabe, eu já ouvi isso em quase todas as administrações, limitação de empenho. Aí chega lá, acho que o Luizinho tá dando, tem um tempo ainda, né? Ainda falta praticamente 2 anos e meio. Ele tem condições de tentar ajustar muitas coisas aí e tem que reduzir, tendo em vista essas questões que eu disse. O compromisso que ele tem que honrar aí, que foram feitos em administrações passadas, mas que ele tem conhecimento, todos nós que estamos envolvidos temos conhecimento disso. E são valores razoáveis, né? Principalmente a questão repito aqui, a questão do IPREVES. Pois é, e essa questão do IPREV, a questão que tem que fazer o concurso para que o IPREV possa fortalecer o seu caixa. Eu acho que se a roda não está girando bem, tem que mudar. Se a gente fizer um concurso, eu acho que tem muitos contratos dentro do município, o contrato ele não gera receita lá para o IPREV, mas se fizer um concurso hoje da mesma forma, com os mesmos índices que estão, nós vamos só jogar o problema para mais alguns anos para frente. E vai fazer um concurso também. No nosso município, nós temos, segundo aí os estudos que a gente percebe, uma cidade com 60 mil habitantes, poderia ter aí na faixa de 1.200, 1.300 servidores efetivos. São quantos efetivos? Nós temos 1.600, se eu tiver, a última vez que eu tenho. Os contratados são quantos, Paulinho? É porque varia, mas qual que seria a média? Eu acho que hoje gira aí em torno dos 300 a 400 contratados. Seriam novos lá para a Previdência. Então, mas só que a questão vai ser essa, às vezes vai extinguir os contratos e não haverá outros servidores nessa mesma proporção de 400 servidores, eu acredito. Porque, na verdade, o que a legislação prevê é que se eu sou concursado para trabalho de caráter continuado dentro do município, se eu sou concursado e tenho algum afastamento, eu contrato uma pessoa. Fora disso, é só através do concurso público. O que me dá direito a entrar no serviço público é o concurso público. Não é? Com exceções dos cargos de livre nomeação e exoneração do prefeito, cargos de confiança, o acesso ao trabalho no setor público tem que ser prioritariamente através do concurso público, que é de todos. Hoje dizem que cargos de confiança são poucos, assim, tem mais contratados. Como é que você vê isso? Eu acredito que ali o contratado também ele tem uma satisfação quando é contratado pela administração, né? Mas o cargo de confiança, que são secretários, que tem função de confiança, que são aqueles efetivos que recebem uma gratificação ali, né? Gratificação, uma função de confiança. Eu acredito que o nosso município tenha na faixa dos 120 pessoas entre secretários e FC, que recebe alguma valor. A FC se dá lá para o funcionário já presente, né? Efetivo. Funcionário efetivo que pode receber a função gratificada, o UFC. Que é da responsabilidade do prefeito, que também tem que ter gente lá da sua confiança, né? Sem dúvida. Eu sou extremamente favorável a essas questões de cargos de livre nomeação e exoneração, que tem que dar um respaldo. Agora, se o prefeito escolhe mal, ele pague o preço disso. É o povo quem vai, né, endossar depois, né, Paulinho? Paulinho, gostei do bate-papo com você. É outro nível a gente conversar.
com a pessoa que traz os números. Eu gosto disso, cara. Eu amo essa terra aqui, cara, e eu quero ver isso aqui para frente. Então, a gente que ama essa terra, cara, eu não quero fazer aqui um programa para ficar criticando, falando mal. A gente tem que trazer soluções. Eu acho que o caminho é das soluções. Evidentemente, você vai criticar. Se a administração está ruim, tem que falar. Mas vamos trazer também a solução para o município, né? Sem dúvida. Eu acho que tem muita coisa, todos nós, a gente ama essa cidade, quer a cidade dê oportunidade a todas as pessoas, né, que tenham uma qualidade de vida, uma vida digna. Eu acho que isso é importante. Pedindo aí, né, você está finalizando, pedindo aí que a gente tenha a fé aí no Santo Padre Vitor, que ele possa abençoar nossa cidade, que a gente possa colocar nossa esperança aí, que as coisas vão melhorar. Apesar de que vou até aproveitar aqui, lá na Câmara Municipal tinha um quadro muito bonito do Padre Vitor lá. Referência religiosa, turismo religioso, tirado. Não sei porquê, acho que foi um ato do presidente. Crucifixo, esse dia eu fui sexta-feira, fui lá em Varginha, no plenário, crucifixo lá, que tiraram. Então acho que mais... Dentro disso que você está dizendo aí, na Prefeitura Municipal, você lembra que antes tinha lá os quadros dos prefeitos. Eles levaram aquilo, me parece que foi lá para cada cultura, e nem sei que governo. Eu acho que ali na prefeitura, eu já cheguei dos prefeitos aí para trás, a gente volta os quadros lá, para os mais jovens saberem quem foram os prefeitos da cidade. E eles não levam esses quadros para lá de jeito nenhum, Paulinho. Ali no hall da entrada da prefeitura. Pois é, eu acho que essa é a história, né? A pessoa chegar a ser prefeito, fica na história. Pode ser positivo ou negativo, mas fica na história. Eu acho que isso tem que ser demonstrado, tem que deixar lá. Eu acho que essa questão dos presidentes da Câmara, que tem que ficar lá, né? Quantas vezes que eu fui presidente, chegavam pessoas de outras cidades, outros lugares, às vezes escola visitando, aí perguntavam quem que é aquele, quem que foi esse. Então eu acho que isso é importante, né? E a questão da nossa cidade que respira, né? Cultura, café, a fé. Eu acho que isso é muito importante. O Padre Vitor tem uma questão na nossa cidade. É lógico que respeito todos, eu sou amigo de todos, mas essa questão de turismo religioso, que a gente fala muito, sabe? Mas faz pouco. Então a gente vê a associação lá, o Memorial Padre Vitor, faz um esforço. Eu acho que se a gente unir mesmo, as coisas têm retorno. A gente vai em outros lugares que realmente as coisas funcionam melhor, entendeu? Então acho que a Câmara Municipal, o Executivo, os segmentos aí, né, associação, comercial, Memorial Padre Vitor, unir para que a gente possa cada vez trazer com que as pessoas possam conhecer a nossa história, que é muito bonito. Temos aí Milton Nascimento aí, que é só a gente que vive, que conhece, sabe do tanto que é bom. Eu acho que tem muitas coisas boas no nosso município, e tomara aí, terminando, torcendo muito para que o Luizinho faça um excelente trabalho, mas já são quase um ano e meio e as coisas estão difíceis, mas a gente torce para que caminhe muito bem. Paulinho, para me fechar, agora é para fechar, meu Johnny, é o seguinte, para ficar completo o negócio, né? Senão não fica. Você vai, eu sei que todos os anos você apoia candidatos a deputado, tanto estadual quanto federal, inclusive você já candidatou a deputado estadual, né? E você vai apoiar quem nessas eleições? Olha, eu realmente estou bastante tranquilo nesse momento. Quanto a deputado estadual, deputado federal, gosto do deputado Diego, que ajuda muito a nossa cidade aqui, mas eu, diante dessa questão política aí, do partido PSD, então eu ainda não defini ainda, mas a gente estou tentando aí conversar com o Sérgio Souza Santos Rodrigues, que assumiu lá deputado federal, vou ver se eu consigo ajustar com ele. E tive com o Diego sexta-feira. Eu acho que assim, a gente está conversando, eu acho que tem muitas coisas ainda para a gente definir, mas no momento eu não estou com o meu candidato definido ainda. Vou estar definindo isso agora, nesse próximo mês agora, para aquele que a gente apoiar, seja um deputado federal, um deputado estadual, o governo, senador e presidente.
Paulinho, várias vezes você ameaçou, vou sair candidato a prefeito. E você tem uma bagagem para isso, tem conhecimento, foi secretário. Por que não saiu? Às vezes, a postura da gente diante do dia a dia ali, talvez não leve a isso. Né? Eu acho que eu teria condições para estar à frente do município, questão de conhecimento, orçamento público. Eu acho que eu teria condições de dar uma boa resposta a respeito disso. E nada está fora, de repente. Você acha que o cavalo ainda não passou arriado? Não, eu acho que enquanto a gente estiver aqui com saúde, Deus com saúde aí, eu acho que as coisas acontecem e a gente tem a oportunidade de presenciar no nosso município aqui. De repente a gente pode vir com candidato. Acho que assim, eu tive uma oportunidade uma vez lá atrás que eu desisti. Cheguei a cogitar para ser vice na época do primeiro mandato do Paulo Luiz, tinha até feito todos os trâmites já. Aí depois, mas apesar de ser Silva, né? Mas de repente pode surgir oportunidade. O que a gente tem que pedir aí é para que Deus dê saúde, paz, e a gente está atento aí à demanda da comunidade, aos anseios da nossa comunidade, para que a gente possa caminhar aí, fazer um bom trabalho, e que se um dia for, será. O Paulinho aqui para vereador, ele é bom de voto, rapaz. Ele trabalha quieto na eleição, mas todo mundo, Paulinho não ganha. Quando vê, tá o Paulinho lá ganhando a eleição. Né? Porque ele tem a sua base, né? E trabalha para isso. Paulinho, eu quero te agradecer. Se quiser falar mais alguma coisa, você pode. O microfone está aberto aqui. Aqui é o microfone do povo, você sabe disso. Qual outro lugar que faz isso? Me fala. Não, e assim, a resposta, né, da equipe positiva, ela é muito grande. Tanto é que quantas pessoas que me ligaram, eu quase desliguei. Eu não sou de desligar o telefone, pode me ligar meu telefone meia-noite que eu vou atender. Mas aí foi tanta coisa aí, falando, pô, o que está acontecendo, o que é isso aí? Muita gente não sabia, sabe, esse caso está rolando na cidade, e tem que dar conhecimento desse caso, tem que dar publicidade, ué. Exatamente, aí dá publicidade, aí pelo menos chega, não tem um fim, né, ou tem um começo, meio, fim, começa com uma questão dessa, ou vai ou baixo. Mas, seu Mano, eu que quero agradecer aqui imensamente, né, a oportunidade. É um prazer falar da questão, além dessa questão aí do mandato vereador aí e tal, mas muito mais, a cidade nossa é muito maior e a gente torce para que as cidades estejam em boas mãos sempre, né? Acredito no prefeito Luizinho, espero que ele faça o mandato, tenho a oportunidade de conversar com ele algumas vezes. E quero agradecer imensamente a todos aqueles que estão ouvindo aí, acompanhando, agradecer a cada um de vocês aqui, Silvano, Dioninho, e estamos aí, né, a esperança que a gente tem de que dias melhores virão é muito grande, né, a gente torce e a contribuição que eu aprendi, o setor público eu tenho um pequeno conhecimento e quero colocar isso sempre à disposição da comunidade, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Isso é bom. Eu falo uma coisa aqui, direto. Você vai ser candidato a vereador, candidato a prefeito, procure saber, aprofundar, ter conhecimentos. E hoje aqui com o Paulinho nós falamos disso. Ele trouxe aqui, ele nem vereador ele trouxe aqui números. E eu acho isso aqui fantástico, entendeu? Porque a população precisa saber do que realmente está acontecendo. Então, tá aí as eleições para deputado, vamos olhar. Eu vejo aí, aquele cara do caneta azul, cara, candidato, o cara não sabe, mal sabe falar. Como é que, se botar um cara desse lá, é brincadeira. Tá aí, eu mesmo coloquei aqui nas redes sociais da equipe. Então, vamos prestar atenção para a gente votar. Hoje tem reunião ordinária da Câmara Municipal e o projeto está na pauta do dia. Amanhã a gente vai trazer todos os detalhes aqui para vocês. Gente, uma ótima semana e sempre Deus no comando.